Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal, agora então investidor qualificado. Eu gostaria de trazer para vocês algumas notícias a respeito da Wiz Seguradora. Muito provavelmente você já deve ter visto a notícia de que ela vai reduzir os seus dividendos, ou pelo menos ela propôs para deliberação em assembleia a redução dos dividendos. E agora, será que você acionista que talvez possa sair prejudicado tem algum direito? Será que você sabe realmente o que você pode fazer nessa situação? E melhor, será que, a depender do que você tiver como mecanismo de defesa, você ainda pode sair com um certo valor na sua mão? Bem, para explicar tudo isso, eu convido você para ficar comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, para você que não sabe exatamente o fato relevante que eu estou falando, a Wiz Participações Corretagem de Seguros, ela lançou este fato relevante aqui, dizendo que eles pretendem, ou na verdade eles querem fazer uma convocação numa Assembleia Geral Extraordinária para reduzir o dividendo obrigatório de 50% para 25%, provavelmente aqui do seu lucro líquido. Afinal de contas, normalmente as empresas elas distribuem os dividendos em cima do lucro líquido, com algumas poucas exceções, como a Klabin, que acaba distribuindo sobre EBITDA. Bem, mas esse não é o foco. O foco é hoje na Wiz. E aí, ele basicamente traz para nós aqui alguns artigos da Lei de Sociedades Anônimas, dizendo que você tem direito de recesso. Mas o que seria efetivamente esse direito de recesso? Bem, aqui é a parte que eu acho interessante de você saber, porque o direito de recesso basicamente significa o direito de saída. O direito de saída daquele acionista que não concordar com a modificação que foi feita aqui no próprio estatuto da empresa, que vai diminuir ou possivelmente vai diminuir o dividendo mínimo obrigatório de 50%, passando para 25%. Olhando aqui na lei, ela está um pouquinho pequena, mas eu quero mostrar para vocês um pouco do que acontece. Ele diz que o reembolso é uma operação na qual a companhia paga o acionista dissidente. O que significa dissidente? Dissidente é aquela pessoa ou aquela quantidade de acionistas que discordou de uma determinada pauta que foi posta em assembleia e que gerou uma modificação substancial que te permite o direito de sair da empresa, sendo que a companhia ela acaba sendo obrigada a te pagar por conta da sua saída. Calma, que a gente já vai ver exatamente com base no que é feito esse cálculo. E para que a gente enxergue um pouco melhor, eles colocam outro artigo de lei aqui. E aí eu quero passar com ele só para que a gente saiba o artigo 137. Vamos aqui no artigo 137 só para que a gente entenda mais ou menos o que acontece. Ele coloca basicamente aqui para a gente o seguinte, que somente haverá direito de retirada, e aí ele coloca aqui retirada, em caso de redução do dividendo obrigatório. Tá certo? Olha só onde está a previsão que nós temos aqui a respeito dessa possibilidade de você sair. Aí agora a pergunta que muitos estão me fazendo é, André, tá, eu não sei se eu vou ficar na empresa, eu não sei se eu vou querer sair, mas qual que é o direito que eu tenho aqui? Bem, o direito que você tem é, como eu comentei, de você sair da empresa. E aí, olha só o que a lei estabelece, mas claro, para isso você também precisa olhar um pouco do estatuto da empresa, porque se ela não previr nada diferente, vai prevalecer o que nós temos aqui na lei. E ele diz o seguinte, o estatuto pode estabelecer normas para determinação do valor do reembolso, ou seja, no caso de você decidir sair, que somente poderá ser inferior ao valor patrimonial líquido constante no balanço, observadas aqui algumas questões, tá bom? Então, qual que é o mínimo que nós temos aqui basicamente? Nós temos que o mínimo seria o patrimônio líquido da empresa dividido, claro, pela quantidade de ações, e aí você saberia mais ou menos quanto que daria isso. Eles colocam aqui algumas outras questões relacionadas ao prazo, enfim, isso daqui eu não quero estabelecer agora com vocês. O que eu quero olhar? Eu vou pegar aqui a própria Wiz, eu vou fazer isso com vocês ao vivo, para que a gente consiga determinar qual que seria o valor deste patrimônio líquido, que se você decidir por optar sair da empresa, você acabaria recebendo. Para que a gente faça isso, basicamente você precisa pegar o patrimônio líquido e dividir pela quantidade de ações que nós temos aqui. Então vamos dividir pela essa quantidade de ações aqui que nós temos. Vamos dividir. Então, o valor hoje que você poderia ter em relação ao patrimônio líquido da empresa seria de R$ 2,59. Tá. Será que isso aqui efetivamente vai acontecer? Como é que será que vão ser as condições? Bem, este fato relevante que eu mostrei aqui para vocês, ele não trouxe muitas observações a respeito de como funcionaria e se funcionaria esse direito de recesso ou para o acionista dissidente, aquele que não concordou com essa deliberação, como que ele poderia fazer e quais seriam os direitos dele. Olhando só para o caso da lei, a lei determina pelo menos ali o patrimônio líquido, porque ele diz que em condições de ser inferior àquele patrimônio líquido,
tem que observar algumas regras. Então, a gente estabelece hoje que o piso ele seria o patrimônio líquido, que ficaria na casa, como eu mostrei, de R$ 2,59 por cada ação que você tiver. Muito distante hoje do valor que a ação está. Então, você basicamente sairia perdendo aqui um pouco menos de 50%. Olhando para tudo isso, eu te faço a pergunta: será que valeria a pena permanecer nas ações da WIS Seguradora? Afinal de contas, nós vimos no passado que ela perdeu o contrato não só com a Caixa, mas também com o BMG, então ela acabou ficando extremamente sozinha nesse mundo que nós temos dentro das seguradoras. Agora, o que eu acho importante também de você notar? Toda empresa ela é um organismo vivo e na medida que você perde algumas fontes de receita, você precisa se reestruturar a ponto de conseguir fazer com que aquelas receitas que você perdeu, elas possam de outra forma voltar para o seu resultado, para o seu lucro. Então, se ela tinha aqueles contratos que eram benéficos e a política de dividendos enxergando talvez uma certa estabilidade nos seus recebimentos, tinha um determinado sentido. Agora, talvez com esse novo panorama da empresa, talvez não faça mais tanto sentido você distribuir tanto e não conseguir crescer os ramos aqui da empresa, crescer os braços de seguro que ela tem. Portanto, hoje eu enxergaria não só como uma oportunidade, mas também como um direito que você tem de não concordar com isso. Porque oportunidade, digo oportunidade porque a empresa talvez ela possa estar enxergando uma avenida de crescimento que vai exigir muito investimento e isso vai fazer com que ela tenha que reduzir o seu payout para que ela consiga arcar com esse crescimento na medida do que ela pretende. Agora, se você acha que não existe esse crescimento ou que esse crescimento ele seria marginal, você tem sim o direito, não só pela lei, mas também pelo fato relevante aqui que eles consideram, de você sair da empresa caso você não concorde com essa deliberação. É muito provável que sairá um próximo fato relevante, dando ali ao acionista a possibilidade de sair da empresa, mas isso tudo provavelmente vai ser deliberado em algum outro momento, até mesmo com o preço das ações. Eu particularmente acredito que eles estabeleceriam o preço da ação na data da deliberação, até como uma forma realmente justa de você retirar aquele acionista da sua empresa que não mais concorde com aquela política. Hoje, particularmente, vendo para a cotação aqui nesse último ano, deixa eu puxar aqui, para esse último ano, você pode ver que muitas pessoas compraram ali na casa, vou até aumentar aqui, na casa dos seus R$ 7,90, R$ 8, algumas pessoas conseguiram comprar 5,40, mas em relação ao preço de hoje não daria um prêmio tão grande. Olhando, portanto, no espectro geral, se você for considerar que essa daqui é a linha mais ou menos do valor da ação, pouquíssimos momentos nós tivemos ela aqui para cima, ou seja, normalmente a pessoa que acabar saindo no valor dessa deliberação, neste momento, provavelmente sairá com determinado prejuízo nessa ação. Portanto, eu faço uma recomendação bastante clara. Estude muito a sua atitude nesse momento, porque existe aqui a possibilidade de a empresa ela realmente trazer um prejuízo muito grande a você se ela determinar o pagamento só no valor patrimonial ou talvez na cotação do dia que a deliberação ocorrer. Se enxergarmos em qualquer uma dessas duas hipóteses, você provavelmente sairá perdendo dinheiro. Claro, não estou querendo dizer que você deve permanecer com as suas ações. Essa é uma decisão extremamente pessoal e aqui eu não posso te fazer nenhuma recomendação. Precisaria analisar muito mais detalhadamente a sua carteira. Mas o que eu quero mostrar é que existe aqui uma perspectiva não só da empresa se reinventar, se você permanecer com ela, mas de você também exercer um direito que é previsto em lei. Agora, para que eu encerre isso aqui, eu quero apenas te fazer um convite, que seria o convite para conhecer a nossa área de membros. Lá, dentre outros tantos benefícios, eu acho que o melhor hoje é ter uma hora de conversa comigo para analisar a sua carteira de investimentos e nós temos uma conversa franca a respeito da sua estratégia e, claro, para a gente entender qual a sua perspectiva dentro desse mundo dos investimentos, tá? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça o seu joinha e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!